Olá, bom dia. Bom dia. Eu tô- Engasguei, juro que não é coronavírus Ah, você tá... e não é nem piada. Engasguei mesmo. eu, eu fiquei com medo, já ia pôr a mão aqui. Você sabe que eles agora ensinam na escola, né? Para espirrar desse jeito. Tem que espirrar assim. É claro, podiam voltar a ensinar também a respeitar os pais, lavar a mão antes de comer, tomar banho todo dia, né? Bom, ensinar os Quem turistas sabe? que eles não devem cuspir nas ruas, O fazer xixi. principal... Se bem que não tem mais turista em Veneza, todo mundo fugiu. Inacreditável. 60% a menos. É, por motivos naturais. É óbvio que as pessoas ficam com medo, mais do que da doença, acho, de sofrer algum constrangimento no retorno, né? De ter que ficar em quarentena. Acho que Pô. esse Agora, deve ser... é um problema real. Deve, por outro lado, deve estar uma delícia, né? Porque Não sei porque eu não saio Veneza, de casa. é Veneza de 40 anos atrás, né? É, exatamente. Não, Era bem bom. para nós residentes é uma grande vantagem, não há dúvida sobre isso. Bom, vamos lá. Bolsonaro agora soltou uma mensagem, acho que piora as coisas, né? Ele disse que compartilhou a propaganda do protesto do dia 15 num grupo pessoal de WhatsApp, demonstrando que ele apoia o tal do protesto, mas não quer aparecer. Eu acho que é pior. Ele quer fazer um comício, vai lá e faz. Monta o banquinho, faz o comício, não usa essa escória da internet para fazer ataques subterrâneos contra meio mundo, contra o Congresso, contra o STF. Vai lá e faz o comício. Fala o que você quer. Não, mas Ao não mesmo é tempo que mais... funciona o fundão, fundo partidário, fundo eleitoral, cacete a quatro, você manda uma mensagem e esconde a mão, eu acho que é péssimo para ele. Do ponto de vista institucional, na verdade, ele não poderia nem subir em banquinho, nem nada, né? Porque você tem ali, num artigo constitucional que define o motivos para impedimento do presidente, você tem o crime de responsabilidade. E entre os crimes de responsabilidade elencados na Constituição, está aquele de atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, né? E assim vai. É o que estão agora, evidentemente, claro, porque ele deu a chance, estão fazendo os oposicionistas, estão dizendo que ele está atentando contra o livre exercício do poder legislativo. Vamos só relembrar do que se trata aqui. Se trata justamente daquele veto presidencial a que o parlamento pudesse dispor livremente de 30 bilhões de reais em ano eleitoral do orçamento em emendas, né? E que deu origem àquela frase captada durante a cerimônia lá na semana passada do general Heleno, dizendo o tal do foda-se e esses chantagistas do Congresso. Sim. Ao mesmo tempo, é uma coisa, realmente são chantagistas, de certa maneira são chantagistas, né? Mas você também tem ali, como nós noticiamos e todo mundo também noticiou, você tem ali um movimento do Bolsonaro dando uma piscadinha para esses chantagistas, né? Do tipo assim, eu faço aqui o teatro, mas ao mesmo tempo eu libero. Né? O ministro Luiz Eduardo Ramos disse que foi negociar com o parlamento por ordem expressa do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Quer dizer, ele não estava fazendo nada. É tudo. Olha, o aspecto mais deplorável é a retórica nas redes sociais ligadas ao Bolsonaro, ligadas diretamente ao Bolsonaro. Não estou falando de apoiadores, etc. Gente ligada, que presta assessoria para ele. E que põe o presidente da Câmara, independentemente da sua opinião sobre o Rodrigo Maia, na descarga. Tem a imagem do Rodrigo Maia, um cara puxando a descarga, e ele vai. Isso, gente ligada à assessoria de propaganda nas redes sociais do próprio Bolsonaro. Tem uma questão estrutural aí que eu gostaria só de relembrar e apontar,
Você tem um presidente que se elegeu sem uma base partidária, certo? Ele montou um partido, ele entrou num partido já existente E ele para detonou. lançar a mão da legenda. Com ele entraram vários outros políticos, ou que ainda não eram políticos. Ele, de fato, ele implodiu essa legenda, agora está tentando fazer um partido. Quando você tem um presidente sem partido, obviamente haverá mais problemas do que o habitual com o Congresso, porque ele não tem uma base partidária, não tem ali quem defenda ele ou que faça acordos de uma maneira transparente ou dentro do jogo, né? Aqui eu falando dentro do jogo, o jogo democrático. Aí quando você não tem uma base partidária aliado a um discurso, e aí, vamos lá, é um discurso de campanha, é um discurso que tem bases não só eleitorais, mas também numa compreensível indignação de boa parte da população com o sistema político. O que acontece? Ele permanece nesse discurso eleitoral contra a política, né? Ele acaba contaminando a palavra negociação política com questões pecuniárias e não republicanas, né? Quando, na verdade, a negociação política é absolutamente legítima e previsível. Negociação política é necessária. O que eu quero dizer não é o toma lá, dá cá, mas evidentemente que é preciso compor com as forças que compõem, que estão no parlamento. Atrair. Se você não compõe com as pessoas, assim, no sentido de atrair, você não atrai essas forças, ou uma parte dessas forças, não compõe, não negocia, ainda que esta negociação, como o próprio Bolsonaro está fazendo, aliás, fazendo de uma maneira escamoteada, negociando sem emendas, é do jogo. Se não há nada ilegal, imoral na negociação de emendas, de dinheiro e tudo mais, isso faz parte do jogo. Os deputados estão ali para defender também os interesses isso estou falando na teoria, no aspecto mais bonito, evidentemente, né? Da sua base partidária, dos eleitores mais próximos a eles, da sua base. Região, lógico. Da região. Então, assim, só que tudo isso foi contaminado, né, pelo não vou cair no toma lá da cá. Basta falar em negociação que a coisa fica assolada lá nas hostes bolsonaristas. Agora, o que está acontecendo? Isso. É mais grave do que isso, porque por baixo do pano ele insufla uma revolta antidemocrática. Eu ia chegar nesse ponto. Quer dizer, aí qual é a única... O cara publica uma mensagem dizendo, olha, isso daí foi uma mensagem para o meu grupo de WhatsApp, de cunho pessoal, eu não queria convocar ninguém, deixa a minha turma convocar. 5 minutos depois, o filho dele diz que a escória está estribuchando, não estrebuchando, ele diz estribuchando, porque perdeu os bilhões de reais que estavam devorando. E nessa retórica muito agressiva, ele é o filho do presidente, ele é o proprietário, ou o inspirador, ou o ghostwriter dos tweets do presidente. Então, ele é uma figura quase semi-para-institucional. Então, quando você tem essa contaminação... Sim, mas o que eu ia dizer justamente é isso. Quando você não tem uma base partidária, fica com um discurso antipolítico, no sentido da política como a arte natural da negociação, da composição, né, do consenso, bom, só resta apelar para esse tipo de expediente que é absolutamente inconcebível. Né? Então, assim, agora, o que é importante é que eles nem tentaram fazer. Você entende? O que eu quero dizer é que essa retórica, ela se estabeleceu desde o primeiro dia de governo Bolsonaro. Quer dizer, o discurso eleitoral funcionou até ali, o discurso eleitoral, falando da velha política, tudo mais, que todo cidadão de bem concordava. Vai funcionar de novo em 2020, vai funcionar de novo em 2022. Só que esse discurso, que quando ele se perpetua e ele se transforma em ação política por parte de quem está no poder, isso é danoso, em primeiro lugar, e o que importa para a democracia,
né? E é danoso também para este grupo, ou este presidente que está no poder e que está cortando de uma maneira, eu diria, quase irrevogável, né? A qualquer ponte que ele possa estabelecer com o Congresso. Ao mesmo tempo, Quer saber? me causa desgosto, só porque senão eu perco o fio da meada. Me causa muito desgosto e indignação ver do outro lado essas figuras do parlamento, que são hienas também, né, adquirindo força e legitimidade em função desse discurso ilegítimo, desse tipo de ação ilegítima que está sendo promovida do outro lado. Então, assim, para quem está no meio... É um efeito colateral, sem dúvida. Que é o cidadão, de fato, é muito desolador, né, o panorama. Não, toda essa retórica do Bolsonaro é suicida, porque você pode, se você tem esse temperamento autoritário e, ao mesmo tempo, pode recorrer a instrumentos plebiscitários para conquistar, manter o poder, tudo bem. Ele não tem esse poder todo. Ele não tem mais de metade da população disposta a ir às ruas, apoiar um golpe contra o parlamento, mesmo que esse fosse o objetivo dele. O país é mais complexo do que isso. O Brasil não é exatamente uma Venezuela chavista, e ele não tem 80% do eleitorado junto com ele. Então, o perigo é maior ainda de um impasse institucional, de uma crise, de um conflito institucional. É evidente que esse envio de mensagem pelo WhatsApp não vai render o impeachment do Bolsonaro, mas cria um desgaste gigantesco, que se reflete no quê? A PEC emergencial, você acha que vai ser aprovada? Não vai. A reforma administrativa vai ser aprovada? Sim, mas com ganhos para 2023. Reforma tributária, idem. É o que eles estão planejando no Congresso Nacional. Olha, um impeachment, pela experiência, que não é uma opinião, pela experiência que todos nós temos, o impeachment, ele é uma sucessão, ele é um acúmulo, né? Acúmulo de fatos, de atitudes e de ocorrências. Ao longo do tempo. Assim, ao longo do tempo, e é um tempo, em geral, relativamente curto, né? É um tempo que vai, assim, de 1 a 2 anos. É isso aí. Então, assim, ele tem que tomar cuidado, né? Até porque também tem um outro fator sobre o qual tenta-se jogar uma cortina de fumaça, né? Que é esse rolo no Rio de Janeiro, né? Com esses milicianos. Eu não estou aqui acusando o presidente da República, não é nada disso, mas é um problema. Os fatos estão aí. Exato, é um problema que, queira ele ou não, né, o assombra, porque ele mesmo, ele e o filho dele, ou os filhos dele, né, se manifestaram a respeito, quando não deveriam, né? Quer dizer, se você não tem nada a ver com isso, por que você vai se manifestar a respeito de morte de miliciano? Por que você vai defender um criminoso? Defender um criminoso, dizer que ele foi executado, enfim, deixe isso a cargo da lei. Deixe isso a cargo da lei, né? Então, assim, tem esse aspecto também. O que eu estou vendo com preocupação, e eu acho que as pessoas responsáveis, né, estão vendo também, é esse acumular-se, né, de fatos, de atitudes, né, que isso não é salutar. Não é salutar. É um caldo, exatamente. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro deveria se segurar-se. Ele passou, e nós registramos, passou um carnaval relativamente incólume, né? Esperava-se, ou pelo menos esperavam, não eu, nem você, imagino, esperavam que fosse um carnaval com críticas muito fortes e diretas ao Bolsonaro, e o que houve foi muito pífio, em alguns momentos chegou até a ser simpático, chegou a ser homenageado, ele não falou em Golden Shower, né? Esse tipo de coisa,
Agora, pô, aí na terça-feira, né, vem à tona esse fato da mensagem disparada convocando uma manifestação que Como é disse a contra o Cruzoé, Congresso Nacional. como disse Né? a Cruzoé, mensagem enviada no sábado. Quer No dizer, no sábado. sábado já estava enrolando esse troço, É. já enviou, depois veio com essa, confirmou na prática, confirmou com hoje de manhã que nesse grupo ele fala coisa só de cunho pessoal, nesse grupo de WhatsApp, e o filho dele veio 5 minutos depois, eu estou me repetindo, mas é grave, porque 5 minutos depois, reproduzindo o post do pai, falando essa escória que estrebucha e quer arrancar os bilhões dos brasileiros. E você teve também a manifestação, depois disso, né, Do do Celso de Celso de Mello. Mello, decano, que como decano ele está dando vazão, ele é o porta-voz, né, Uhum. da Suprema Corte. Né? Mensagem Então, duríssima, duríssima. é uma mensagem dura, quer dizer, é este caldo também, né? Quando você pega, tá, aí tem também o STF, que já não é muito amigo, apesar de todo o acordão que foi feito em relação, a gente sabe, enfim, com aqueles personagens de sempre, mas assim, há certos momentos em que não adianta fazer acordão, a coisa ultrapassa o acordão porque atinge um nível institucional mais profundo. Ó, eu acho que para o bem do Bolsonaro, o próprio, seus filhos e seus apoiadores mais ferrenhos deviam dar um passo atrás, porque esse troço aí não começou a ficar um pouco mais complicado. O Bolsonaro tem que se afastar formalmente dessa canalha da internet também. E tem que ser formal esse afastamento, porque isso daí vai arrastar uma rejeição brutal. Basta dar uma virada na economia, a coisa piora muito. O coronavírus talvez não seja o fator, mas, bombas, as coisas se acumulam, como você disse. E mesmo para a economia, né? Mesmo para a economia é ruim, né? Porque que você tem um país instável politicamente, né? Conflagrado institucionalmente, tudo mais. É óbvio que nem o investidor estrangeiro, nem o investidor nacional né, vai se sentir estimulado a colocar dinheiro na economia. Então, e você não resolve as coisas, e você não resolve as coisas com propaganda. Os caras podem encher o nosso saco falando que o dólar alto é bom, o dólar a 4,40 é ótimo para o país. Não é. É um sintoma de um desarranjo muito, muito grave. Exato, há uma diferença. É óbvio que se trata de algo que tem de ser contido, controlado. A Dilma, nós demos parabéns e ficaram nos enchendo. Ficaram nos enchendo, né? Quando o dólar ultrapassou 4, a gente deu parabéns a Dilma. Mas ali é importante porque tudo perde o contexto no Brasil, né? O contexto ali era um contexto já de início de recessão, né? Sem política econômica nenhuma, do meu ponto de vista, tudo estourado, um receituário completamente ultrapassado, tudo indo no caminho errado. Então, isso é uma coisa. Às vésperas de um impeachment, quer dizer, caminhando, engrossando o caldo do impeachment. Impeachment, né? E aquilo estava ficando muito perigoso. Neste caso aqui, único motivo, há os motivos externos, sempre que pressionam, né, o preço do dólar para cima, tudo mais, empurram o preço do dólar para cima, mas você tem também juros mais baixos, que era natural então que o dólar subisse um pouco, né, em relação ao que era, o patamar que é, mas o que está preocupando neste momento, e é por isso que nós parabenizamos também o Bolsonaro, é que este dólar está sendo impulsionado pelo caldo político institucional que continua a engrossar, como você falou, no Brasil, no sentido muito ruim. E é uma irresponsabilidade negar o problema. E é uma irresponsabilidade negar o problema. Acobertar o problema com propaganda vagabunda na internet. Não funciona assim. A economia não funciona assim, a política não funciona assim, as instituições não vão funcionar jamais dessa maneira.
Então, o cara pode, vai lá, vai, ataca a imprensa, faz comício, mas é claro que o saldo é ruim para o país e, consequentemente, para ele também. E como nós dissemos, assim, esse discurso permanente contra a imprensa, não que a imprensa não tenha seus pecados, elas têm A muito. gente nasceu por causa disso, né? Pois é, O antagonismo nasceu expondo esses efeitos. mas a imprensa, na maior parte dos casos, é absolutamente favorável à agenda econômica do Bolsonaro. Né? E ele podia contar com esta imprensa de uma maneira mais firme, né, de um apoio mais próximo e tudo mais, né, se não ficasse com esse discurso permanente de guerra, né, contra a imprensa, quando a imprensa muitas vezes está cumprindo seu papel. E olha, é aquilo, é o primeiro rascunho da história. A imprensa erra? Sim, a imprensa erra. Erra muito? Erra muito. Tem uma imprensa que é ruim, que é ideológica? Tem, mas você não pode julgar ideológico? Fato. Fato é fato, né? E não é raro, não é raro que a imprensa noticie apenas os fatos. E cabe ao leitor aí fazer a distinção entre o que é fato e o que é opinião. Né? Muitas vezes é preciso. Agora, isso é o papel do leitor. Agora, o que não pode é você dizer que fato é opinião, misturar as coisas. Aí é uma operação ideológica tão danosa quanto ao contrário. Né? Então, eu digo em termos de lado, né? Sim. De esquerda e direita e tudo mais. Bom, vamos lá, vamos acompanhar, ver o que está acontecendo vamos acompanhar. Aí. Né? É um saco que do outro lado tem bandido. Tem o Lula, Dilma Rousseff, essa gente esperneando contra o discurso golpista do Bolsonaro. É ruim, é ruim. Eu não quero ficar do lado dessa gente. Não quero ficar do lado do outro também. É duro. Muito democratas os petistas também, né? Muito democráticos, né? Pois é. A gente fica amassado pelos pelas duas intolerâncias. Não é fácil, não. Bom, vamos lá. Vamos bater dos dois lados. A antagonista serve para isso, né? A política é uma lactose, né? Lactose? Intolerância à lactose, intolerância a esse tipo de coisa. E nessa política aí que eu estou falando, né? Bom, é isso. Isso aí. Tá bom, Dioguito? Não. As instituições estão funcionando. A gente já não sabe se isso é bom ou não é, né? Depende da instituição, depende do funcionamento. Né? Coisa, não defender nada. Não vamos defender nada. Nada. Não temos nada para defender. Esse tem de ser o nosso ponto de vista. Só o pior regime que jamais existiu, afora todos os outros. Sem dúvida. O capitalismo, a economia. Não, democracia. O que é representativa. O que é. Porque não é uma perspectiva muito otimista, né? Mas, enfim, não. Você tem que defender o básico. O básico é complicado. Complicado. É chato. É muito chato ter que ficar na cesta básica o tempo inteiro. Né? É isso aí. Com o dólar subindo e o preço da cesta básica aumentando. É isso aí. Bom. Tchau.